Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 7 principais conteúdos que você tem que estudar de cada matéria da área de Ciência da Natureza para o Enem, para que você consiga uma boa nota nessa área do conhecimento. Você tem que revisar e estudar essas matérias porque elas são muito importantes, muito recorrentes na prova e provavelmente você vai encontrar várias questões sobre essas matérias e a maioria da prova será sobre elas, sabe? Então fica bastante ligado nesse vídeo. Nessa reta final, dê um foco maior para esses conteúdos, porque com certeza eles vão te ajudar bastante a conseguir uma boa nota na prova. Esses conteúdos eu revisei na minha época que eu estava estudando para o vestibular e tal, revisei bastante eles e consegui acertar 42 das 45 questões em Ciência da Natureza no Enem. Então, muito provavelmente, o estudo desses conteúdos direcionado, aprofundado e fazendo revisões fará com que você consiga também um bom desempenho na prova, porque são os conteúdos mais recorrentes em Ciências da Natureza. Vou deixar um drive na descrição com o checklist de cada um desses conteúdos, ou seja, vai ter os conteúdos de Química, Física e Biologia. Nesse drive eu vou colocar 10 conteúdos, porque caso sobre tempo e tal, para você revisar os outros conteúdos também é bastante interessante, porque são conteúdos também incidentes. Então eu vou deixar aqui na descrição um drive com esse checklist, aí você pode imprimir, você pode usar no computador, sei lá, para você ter um direcionamento bom para o que estudar. Mas não sai do vídeo, porque eu vou falar aqui também como que cai, como que funciona o estudo desses conteúdos, como que deve ser feita essa revisão. Lembrando que não basta apenas você revisar esses conteúdos que são os mais incidentes, você faz simulados, provas anteriores, e aí você vê o que você está errando, ou seja, os conteúdos que você está errando, as suas lacunas, e foca um tempo maior nesses conteúdos, entendeu? Eu também vou fazer vídeos mais específicos de cada matéria, ou seja, de Química, de Física, de Biologia, que aí eu consigo falar mais em detalhes de como funciona o meu estudo nessa reta final para conseguir um desempenho bom nessas áreas, beleza? Então vamos embora pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos falar de Química. Em Química, no último Enem, eu consegui gabaritar. E eu vou falar aqui os conteúdos que eu revisei, os mais incidentes na prova, eu fiz uma análise de incidência e tal, e vocês vão ver que esses conteúdos, cara, caem sempre e provavelmente você vai encontrar questões sobre eles na sua prova. Começando, o primeiro deles é estequiometria e soluções. Estequiometria e soluções é uma matéria que sempre cai no Enem, é uma matéria que o pessoal tem dificuldade porque envolve cálculos, mas não é uma matéria muito difícil. Eu acredito que com a prática, com você vendo uma boa aula sobre aquele assunto e fazendo muitas questões mesmo, porque é uma matéria que envolve cálculos, então para você realmente pegar e entender a matéria só através de questões, você já consegue criar uma base boa para resolver as questões do Enem, que geralmente não são muito difíceis. Quando fica difícil, eles geralmente colocam alguma coisa com reagente em excesso, reagente limitante, grau de pureza, rendimento para pegar alguém, alguma pegadinha nesse sentido, mas geralmente não são questões muito difíceis, soluções com reação, às vezes, que aí realmente é um pouco mais complicado, mas estudando estequiometria e soluções bem, fazendo bastante exercício, não só do Enem, mas de outras bancas de vestibular, você já está com uma preparação bem boa para resolver esse conteúdo. Então, o outro conteúdo é ligações químicas, sempre cai no Enem, destaque para interações intermoleculares, que a gente tem ligação de hidrogênio, de polo, união de polo induzido. Você tem que saber, principalmente, a força dessas ligações e saber quando elas ocorrem e tudo mais, saber a diferença de ligação interatômica para ligação intermolecular. Lembrando que o Enem sempre fala de cotidiano, então geralmente são algum material que a gente usa no nosso cotidiano que tem a ver com... Eu lembro que uma vez que é uma questão que era sobre as nuvens, que tem uma interação do tipo íon de polo ali e tal, então você tem que ficar ligado nisso, que com certeza é uma matéria que sempre cai e que provavelmente vai cair no seu vestibular. Então fica ligado nisso. Destaque para ligação de hidrogênio, que é a que mais cai disparado, beleza? Outro conteúdo muito recorrente é a parte de química orgânica, que aí a gente tem funções, reações e isomeria orgânicas. É um conteúdo que sempre está aparecendo na prova, é uma área bem grande para estudar, mas não é uma área muito difícil, principalmente a parte de funções e isomeria. A parte de reações já tem que decorar, já tem que entender alguns mecanismos, é uma matéria mais complexa mesmo, que geralmente os cronogramas colocam para o final do ano, mas é uma matéria bem densa, bem complexa. Mas estudando ali, fazendo os exercícios e tal, é uma matéria um pouco mais teórica, não envolve cálculo, então você estudando bem, revisando esse assunto direto, através da repetição você consegue entender bem esse tópico, que provavelmente vai cair na sua prova do Enem. Não caiu reações orgânicas nessa última primeira aplicação do Enem, mas provavelmente deve voltar a aparecer, porque é um dos tópicos mais incidentes da prova. Caiu funções orgânicas, se eu não me engano, e provavelmente deve voltar a cair, porque é realmente uma matéria bem batida e que a banca do Enem gosta muito. Além disso, o quarto conteúdo de química que aparece muito é eletroquímica. É um conteúdo que não apareceu nessa última prova do Enem, só que historicamente sempre aparece nas provas, então provavelmente você vai encontrar uma questão de eletroquímica nesse próximo Enem. Eletroquímica a gente fala de pilhas eletroquímicas, de eletrólise e de tabela de potencial de redução. Isso é o que o Enem mais gosta de cobrar desse assunto. Então fica ligado, porque é um assunto que eu tô apostando que vai cair nessa próxima prova e vale a pena você revisar, você estudar, porque não é algo muito difícil, tem alguns cálculos, mas são bem tranquilos, então é uma matéria bem de boa. Então fica ligado e estuda, porque provavelmente pode aparecer na sua prova.
Outra matéria que aparece muito no Enem é a termoquímica. A termoquímica é um outro assunto de fisicoquímica, também junto com eletroquímica, e não é uma matéria muito difícil, é uma matéria bem tranquila. Você estudando um pouco, você já consegue pegar, saber principalmente entalpia de ligação, lei de Hess, a equação da variação de entalpia, tudo isso é bem importante, envolve cálculo a matéria, mas não é uma matéria muito difícil. Você fazendo os exercícios e fazendo um bom estudo da teoria já consegue pegar, porque é uma matéria bem tranquilinha. Outro conteúdo muito incidente no Enem é a parte de química ambiental e separação de misturas. Essas duas matérias envolvem muito o cotidiano e o Enem gosta muito de cobrar essas matérias, então fica bastante ligado porque geralmente sempre aparece uma questão envolvendo algum problema ambiental que se relaciona com a química e tudo mais, chuva ácida e tal. Separação de misturas também sempre tem uma questão. Uma dica que eu dou é você separar para estudar misturas heterogêneas e misturas homogêneas para que você tenha uma divisão melhor desse conteúdo na sua cabeça, mas também são conteúdos não muito difíceis e é bem de boa, é só você estudar, revisar, através de repetição você vai pegando como é que o Enem cobra essa matéria. O último conteúdo de química que eu considero bastante importante, que também cai bastante, é a parte de equilíbrio químico, principalmente o deslocamento do equilíbrio, ou seja, tem uma reação que está em equilíbrio químico e aí, sei lá, aumenta a temperatura, aumenta a concentração de um reagente. É uma matéria bem tranquila mesmo. Vez por outra aparecem as equações também, que também não são nada muito difícil, então é produto sobre reagente, você saber ali a ordem também, não é algo muito complicado. Equilíbrio químico também aparece a parte de hidrólise salina, sabe? Às vezes algumas apostilas, alguns cursinhos eles colocam separado hidrólise salina de equilíbrio químico, mas eu estudei junto hidrólise salina de equilíbrio químico, matéria que sempre cai no Enem, então bastante atenção para equilíbrio químico, parte de pH e pOH, que é algo bastante incidente na prova, e com certeza estudar equilíbrio químico é fundamental para que você consiga uma boa nota, porque provavelmente vai ter questão sobre isso na sua prova. Esses 7 conteúdos que eu falei aqui, eles vão provavelmente aparecer na sua prova, sabe? Não é 100% certo que todos eles vão aparecer, até porque no passado a gente não teve, por exemplo, reações orgânicas, a gente não teve eletroquímica na primeira aplicação do Enem, mas estudar esses conteúdos é fundamental, principalmente os 3 primeiros que eu falei, porque eles vão aparecer na sua prova, isso é um fato. Então, estuda eles com bastante dedicação e tal, que você vai conseguir uma boa nota ali em Química no Enem, beleza? Agora vamos para Física. Física é uma matéria que o pessoal tem bastante medo, mas o Enem não cobra nada muito absurdo. Geralmente são questões simples de física no Enem, envolvendo fenômenos do cotidiano e tal, e tem um grande desequilíbrio das matérias, ou seja, tem algumas que aparecem muito mais do que outras, e lógico, seu foco deve ser nessas matérias para você poder acertar essas questões e conseguir uma nota maior. Bom, o primeiro conteúdo que eu falo para vocês que aparece demais na prova é termologia. Para vocês terem uma noção, desde o Enem 2009 apareceram 83 questões de termologia. Quando a gente fala desde o Enem 2016, a gente tem 34 questões de termologia. É um dos conteúdos mais incidentes da prova de natureza do Enem. Sempre tem alguma questão envolvendo termologia, principalmente a parte de calorimetria. A gente também tem questões sobre propagação de calor, e aí tem condução, convecção, irradiação, tudo mais. E a parte de termodinâmica também é uma parte um pouco mais difícil de termologia. Geralmente o pessoal passa alguma dificuldade, mas envolve muita coisa do cotidiano, motor, geladeira, tudo mais. Então, bastante atenção em termologia. Revisa bastante esse tópico, porque vai ter questão sobre termologia na sua prova. Outro tópico que é muito recorrente no Enem é a parte de eletrodinâmica. A eletrodinâmica sempre cai mesmo, não tem jeito. E para vocês terem uma noção, desde o Enem 2009 teve 78 questões de eletrodinâmica no Enem, e desde o Enem 2016 a gente teve 36 questões de eletrodinâmica. Então vocês reparam que eletrodinâmica desde o Enem 2016 é um pouco mais, tem 2 questões a mais do que termologia. Agora, se for geralzão, termologia aparece mais. Mas eletrodinâmica é uma matéria que sempre aparece, então bastante atenção. É uma matéria que não é tão simples assim. Geralmente, às vezes, aparecem alguns circuitos mais difíceis no Enem. Eu lembro do sorvete, acho que caiu no Enem 2016 ou 2015, que era um circuito bem difícil de fazer. Às vezes tem questões difíceis, mas no geral são questões fáceis. Então, bastante atenção à associação de resistores, a circuitos e também a parte de potencial elétrico, que aparece bastante no Enem. Então, bastante atenção na parte de eletrodinâmica, porque é um assunto que vai cair na sua prova, beleza? Outro conteúdo que aparece demais mesmo, é ondulatória. Ondulatória é uma matéria que na minha visão, é uma matéria bem simples, que é você ver ali os fenômenos ondulatórios, são poucas equações, não envolve muito cálculo, geralmente, as questões. Então, você estudar esse conteúdo, você já está garantindo boa parte das questões fáceis de física que vão ter na prova. Então, bastante atenção nisso, para vocês terem uma noção. A gente teve 70 questões de ondulatória desde o Enem 2009 e nós tivemos 31 questões de ondulatória desde o Enem 2016. Cai principalmente a parte de fenômenos ondulatórios. Você saber a equação fundamental da ondulatória, que é V igual a lambda F, é uma das equações mais batidas da prova que você sempre precisa. E as qualidades fisiológicas do som também é bastante importante. A altura e tal,
cai muito no Enem. Então, bastante atenção. Esses 3 primeiros conteúdos que eu falei de física caem com uma frequência enorme na prova. Então, é fundamental que você estude eles, de verdade, porque provavelmente, eu diria que certamente eles vão cair na sua prova, beleza? Outro conteúdo que aparece muito é cinemática. Cinemática sempre tem uma questãozinha ali. Desde o Enem 2009 nós tivemos 41 questões de cinemática e desde o Enem 2016 nós tivemos 18 questões de cinemática. Bom, a parte de cinemática cai geralmente com cálculos e tal, não são cálculos muito difíceis, às vezes que cai uma questão um pouco, que foge um pouco do padrão, mas não são questões muito bizarras. Geralmente a gente estuda cinemática no início do ano, então lembra de revisar esse assunto, porque ele possivelmente vai cair na sua prova. E quando eu falo de cinemático, que a gente tem que ter mais atenção é movimento uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular uniforme e lançamentos. Tá? Lançamentos, principalmente a parte vetorial, geralmente cai bastante e às vezes com cálculos. E quando é cálculo, geralmente o pessoal erra, são questões um pouco mais difíceis porque é uma parte mais avançada da matéria, mas não é nada muito absurdo não. Mas fica ligado nesse assunto que provavelmente você pode encontrar uma questão dele na sua prova, beleza? Outro assunto que é bastante recorrente no Enem é a parte de trabalho e energia, envolvendo muitas questões do nosso cotidiano, geração de energia e tal, pessoas que estão em sistema isolado e aí acontece algum fenômeno, sobe até uma determinada altura ou está em determinada altura e começa a descer. Então, a parte de trabalho e energia cai muito no Enem, porque pode envolver muitas coisas do nosso cotidiano. Para vocês terem uma noção, nós tivemos 34 questões de trabalho e energia desde o Enem 2009 e 13 questões de trabalho e energia desde o Enem 2016. Quando eu falo de trabalho e energia, eu falo principalmente de conservação de energia, de você saber potência. Potência é uma coisa que cai sempre no Enem, então fica bastante ligado. E também a parte de cálculo mesmo, de trabalho e tal. Então é uma matéria bastante recorrente e que vale muito a pena você revisar, você estudá-la. Outro assunto bastante recorrente é ótica. Ótica, nós tivemos 29 questões desde o Enem 2009 e 8 questões desde o Enem 2016. Principalmente, o que mais cai em ótica é refração da luz. Então, bastante incidente de refração da luz. Também a parte dos fundamentos da ótica mesmo. Então, cai bastante isso. E lentes esféricas também cai vez por outra. Então, vale a pena você ter uma atenção nesse conteúdo, porque também é bastante incidente na prova. Outro conteúdo muito importante para a prova do Enem, eu diria que ele é uma base para vários outros assuntos, é a dinâmica. Então, você saber a aplicação das leis de Newton é fundamental para vocês terem uma noção. A gente teve 27 questões de dinâmica desde o Enem 2009 e 7 questões desde o Enem 2016. Então, é uma matéria que você pode olhar assim, não cai tanto e tal, mas sempre tem uma questãozinha ali nas provas. Então, fica bastante ligado, porque dinâmica é uma matéria bem incidente no Enem. Saber a aplicação das leis de Newton é fundamental para qualquer prova de física de qualquer vestibular que você for fazer. E além disso, a força de atrito e a força centrípeta também são conteúdos bastante importantes para a parte de dinâmica do Enem. Então, o seu foco maior deve ser termologia, eletrodinâmica e ondulatória, que é o que mais cai disparado no Enem, mas você também não deve deixar de revisar esses outros assuntos que eu falei. No checklist que eu montei vão ter 10 conteúdos de cada matéria dessas para você revisar e tal, e todos eles são incidentes. Lógico, os que estão mais em cima são mais incidentes, só que você não deve deixar de revisar os outros se você quer uma nota realmente bem boa nessa área, beleza? Para deixar os créditos aqui, a quantidade de questões de cada ano e tal, eu peguei do Raio X, do Chamo Físico, que é um professor do YouTube, o Thales, e ele deixou a quantidade de questões de cada assunto de física. Então depois, se você quiser dar uma conferida no trabalho dele, que é bem legal. E vamos embora para biologia. Bom, biologia é a matéria mais densa em conteúdo do Enem, tem bem mais conteúdo do que física e química, só que é uma matéria que não envolve cálculo, então o pessoal tem um pouco mais de facilidade e tal. O que mais cai em biologia disparado é ecologia. Ecologia é a matéria que mais aparece, mais de 1/3 da prova do Enem, historicamente, é de ecologia, então tem que ter atenção para esse conteúdo. Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo bem simples, então estudando ecologia você consegue pegar rápido a matéria, não tem muita coisa para gravar e tal, tem as relações ecológicas, tem os ciclos biogeoquímicos, mas não é nada muito difícil e geralmente são questões fáceis de ecologia, porque é uma matéria tão batida que o pessoal sempre estuda bastante e não erra as questões sobre esse assunto. Então estudar ecologia é fundamental se você quer se dar bem em biologia no Enem. Cai bastante a parte de problemas ambientais em ecologia, relações ecológicas e ciclos biogeoquímicos, destaque para o ciclo do carbono e para o ciclo do nitrogênio. Outro conteúdo muito incidente de biologia no Enem, o segundo conteúdo mais incidente é a parte de citologia, que envolve o estudo da célula, então é um conteúdo que cai bastante, não é algo muito difícil de se estudar e tal também. O que você tem que saber, principalmente de citologia, é a parte da função das organelas, função do citoplasma e tudo mais, saber divisão celular, ou seja, mitose e meiose, e saber a parte de cromossomos, anomalia cromossômica também é bem interessante, porque geralmente envolve questões desse assunto. Então, com certeza você vai achar uma questão de citologia na sua prova, você não tenha dúvida disso, porque é um dos principais assuntos da biologia, e vale a pena você dar uma revisada, você dar uma estudada nesse conteúdo, beleza? E também fazer as questões do Enem para ver exatamente como é que cai esse assunto, como é que o Enem gosta de cobrar citologia na prova.
Outro assunto bem recorrente é genética e evolução. Genética é uma das matérias, é a matéria que eu mais gosto de biologia, então eu sou suspeito para falar. E, cara, é uma matéria que envolve ali um cálculo ou outro e tal, mas é uma matéria bem tranquilinha, sabe? Você vendo uma videoaula boa, fazendo os exercícios, você já consegue pegar essa matéria de forma fácil, então fica atento nisso. Também a parte de interação gênica tem caído com uma certa frequência na prova, então polialelia, a gente tem também epistasia, a gente tem linkage, tem muita coisa que tem caído aí desse assunto que é um pouco mais avançado na genética, digamos assim, mas não envolve cálculo. Então, linkage tem alguns cálculos, mas se eu não me engano nunca caiu algo envolvendo cálculo de linkage no Enem, mas também genética das populações caiu só no Enem do ano passado, caiu a parte de teorema de Hardy-Weinberg, que era só você saber o teorema que você conseguia resolver a questão facilmente, e tipos sanguíneos, que é uma matéria também que cai bastante, então você saber qual as características do sangue do tipo A, qual é o genótipo e tal, é fundamental, então fica bastante atento a isso. Em evolução, é Lamarck e Darwin, você saber o neodarwinismo e tudo mais, e não é uma matéria também muito difícil, então fica atento nisso, é uma matéria eu acho bem interessante, então faz a revisão certinha desse conteúdo, porque provavelmente vai ter questão de genética e evolução na sua prova também. Assunto bastante incidente em biologia é a parte de bioquímica e biotecnologia. Bioquímica eu falo principalmente de vitamina, carboidrato, proteína, essa coisa toda. Em biotecnologia a gente tem a terapia gênica, tem a inseminação artificial, a gente tem o CRISPR, tem muita coisa que envolve biotecnologia, transgenia, que o Enem gosta tanto, sempre está aparecendo uma questãozinha ali, então vale bastante a pena você revisar esse conteúdo, porque aparece com uma certa frequência também na prova. Outro assunto bem recorrente na prova é a parte de fisiologia e histologia, sempre está caindo alguma questão de fisiologia e histologia humana. É um assunto bem denso, que tem bastante conteúdo mesmo. Eu destaco aqui principalmente a parte de sistema imune, a parte de sistema digestório, que sempre está caindo também, sistema renal, sempre cai alguma coisa, sistema excretor, sempre cai alguma coisa relacionada, e também ficar ligado na parte de tecido sanguíneo, que cai com uma certa frequência também, e sistema nervoso. Esses são os principais que eu acredito que sejam essenciais para você saber para a prova do Enem, são os que mais caem disparado, então fica ligado neles e estuda essa área. É uma área bem densa mesmo, que exige bastante tempo de dedicação, mas foca nesses e dá uma visão geral nos outros, se der, ver os outros com mais profundidade e tal, que você já está com uma preparação boa para a prova, beleza? Botânica e zoologia também é um assunto que aparece com certa frequência na prova, então você sempre tem alguma questãozinha ali envolvendo esses dois tópicos. É bastante conteúdo também para estudar, mas botânica é uma matéria bem maneira de estudar. Eu gosto muito de botânica, o pessoal geralmente tem uma versão à botânica, é uma das matérias que eu mais curto, em biologia também, mas botânica cai bem raso no Enem, então você sabia ali a diferença entre briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, é bem de boa, sabe? Em zoologia também não cai nada muito absurdo, você sabia as características gerais de cada filo e tal, então fica bem tranquilo que não cai nada absurdo desses assuntos, mas tem que estudar e tal, principalmente em zoologia, o que mais cai é os insetos, então fica ligado nisso, porque é uma matéria que sempre está aparecendo ali e não são questões muito difíceis. Outro assunto que sempre está aparecendo é a parte de doenças, então isso envolve muito o nosso cotidiano, as endemias, as pandemias, as epidemias que tem por aí. Eu acho que pode cair uma questão de Covid-19, o pessoal fala que não e tal, mas eu acho que é possível de cair. No último eu achava impossível, nesse eu já acho que tem uma possibilidade. Então você saber as viroses, as bacterioses, as protozooses, as verminoses é fundamental, principalmente as que atingem com mais força o Brasil. Então dengue, zika, nossa, cai muito. Você saber também a parte de malária, você saber qual que é o agente transmissor, como que se propaga essa doença, qual a medida profilática, a medida preventiva, é fundamental, envolve sempre o cotidiano, então estudar doenças é uma matéria bem tranquilinha e tal. O que eu dou de dica é você dividir em virose, bacteriose, verminose e protozoose e estudar cada tipo de doença. É só repetição, é você ficar vendo toda hora questões sobre esse assunto, é a repetição que vai fazer com que você realmente decore, com que você internalize aquele conhecimento. Então fica bastante ligado nisso, sempre está aparecendo uma questãozinha de doença, nesse próximo Enem não vai ser diferente, vai ter questão de doença, então fica ligado. E esses são os principais tópicos mais incidentes de cada matéria que cai de ciência e natureza na prova do Enem. Depois eu vou fazer um vídeo específico para cada matéria, dando mais em detalhes como é que o Enem gosta da resposta e tudo mais, como é que cai cada tipo de assunto. Esse vídeo foi mais um panorama geral. Vocês podem encontrar aí na descrição um drive com um checklist de cada conteúdo, que eu coloquei 10 conteúdos por matéria. Então fica ligado aí, esses foram os conteúdos que eu mais revisei na reta final, na minha reta final de estudos, para conseguir 42 das 45 questões em natureza do Enem. Eu acredito que revisando eles você também consegue uma nota bem legal nessa área do conhecimento, que geralmente o pessoal tem uma certa dificuldade, uma certa aversão. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like